Queridos, a paz do Senhor. Pode se assentar, tome seu assento. Bom, amados, eu quero agradecer a Deus, tá? Por essa oportunidade de poder estar com os irmãos aqui em Volta Redonda, falando da palavra de Deus a vocês. Então, quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Rinaldo, e que está sendo representado pela vida do pastor Alex, que eu acho que é o terceiro vice aqui da matriz do campo de vocês, e que o pastor Alex estenda a minha gratidão ao pastor Rinaldo por permitirem com que me fizessem um convite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio Honor, muito simpático, muito gente boa, por sinal, e que é o líder geral, eu acho que só da mocidade ou de adolescentes e mocidade junto? Só jovens. Obrigado, viu, pastor? Obrigado de verdade. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Amém. Vamos lá. Amados, eu pretendo ser bem breve, então eu vou combinar um negócio com vocês, tá? Eu sei que o culto de vocês terminaria às 9 horas da noite e acabou se estendendo um pouquinho, então eu não quero passar de modo nenhum das 9h30, então eu quero tentar concluir meu raciocínio até as 9h20, então eu vou fazer um combinado com vocês. Eu vou esticar a introdução e aí a gente tem uma reflexão só, e numa próxima oportunidade, se for da vontade de Deus e dos irmãos, eu venho aqui e falo com um pouco mais de calma da palavra de Deus a vocês. Se você quer ouvir de verdade, diga amém. Amém. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. Juízes 13. Quero mandar um abraço para minha esposa, ela está me assistindo lá em casa. Claro, eu sou um gato e ela gosta de me olhar um pouco. Então quero mandar um beijão para minha esposa, a irmã Cristiane, e para o meu filho Bernardo, que ficaram ali em Nova Iguaçu, tá bom? Os irmãos acharam, digo amém. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Amados, nós estamos vendo aqui no livro dos Juízes uma profecia de fato se cumprindo, que é reafirmada em vários textos, mas dois são muito célebres e muito marcantes para nós: Gênesis 12 e Gênesis 15. Existe só uma pequena diferença entre esses dois capítulos, porque em Gênesis 12, Deus está dando uma promessa direta a Abrão, ainda que a sua descendência seja citada, não é citado o contexto do Egito. Já Gênesis 15, Abraão está sentado à porta da sua tenda, queixando-se por ainda não ter vivido a promessa de Gênesis 12, e Deus aparece a Abraão, até então chamado de Abrão, reafirmando a promessa de Gênesis 12, e mandando que numa ação contemplativa ele olhasse as estrelas do céu. Quando Abraão contempla as estrelas e percebe que são inúmeras, por meio dessa hipérbole, Deus lhe faz uma promessa dizendo: sua semente será peregrina em terra estrangeira e até a 4ª geração. Depois que cumprir um determinado tempo, eu tirarei a tua semente possuída com fazenda para a terra que eu te prometi. Bom, de fato ali está misturado, está envolvido o contexto do Egito. Então o povo sai do Egito e sai
em direção à terra de Canaã. Existe algo que eu não digo que é um erro, é apenas um esquecimento ou uma falha de ligação. Alguns afirmam que a terra de Canaã é boa e por isso é o objetivo fundamental da saída dos hebreus em direção àquela terra. Mas na verdade eu digo para vocês e afirmo que Canaã não é tão boa quanto viver Pentecostes. Qual é a diferença de Canaã para Pentecostes? Gigantesca. Se não vejamos, no texto de Pentecostes, que é chamado também a festa de Shavuot no Antigo Testamento, eles comemoram o recebimento dos 10 mandamentos, que representam os 613 mandamentos catalogados acerca do Antigo Testamento. Só que para nós a compreensão de mandamento está muito ligado ao aspecto legal, e não é esse o sentido bíblico. No hebraico a palavra mandamento ou preceito deriva de um substantivo chamado de mitzvah. Mitzvah é preceito, mandamento, mas vem de uma raiz no hebraico chamada de tzavá, que significa aquele que comanda ou ordena. E essa expressão é oriunda do aramaico, tzavita, que significa conexão. Qual é a compreensão da lei no Antigo Testamento? Aquele que cumpre a ordem que Deus ordena, conecta-se com ele. Então, sobre a égide do Antigo Testamento, o que faz com que o povo esteja conectado com Deus é a prática da sua ordenança. Êxodo capítulo 19, versículo de número 5, Deus diz: se vocês ouvirem, guardarem, praticar as palavras desse concerto, e a palavra concerto é brit, e brit em hebraico é aliança, ou seja, enquanto vocês guardarem a minha aliança, versículo 6, vocês serão minhas propriedades peculiares. Então Deus coloca uma condicional: só se conecta comigo quem obedece à minha vontade, e quem cumpre a minha vontade, por estar conectado comigo, será a minha propriedade. Acerca dessa conectividade, o capítulo de número 8 do livro de Deuteronômio coloca por regra como é que a terra de Canaã funcionaria. Todo o capítulo é especial que você leia, mas especificamente o versículo 7, 8 e 9 nos dará um detalhe muito mais agudo dessa terra. E vou citar só o versículo 9 na última parte, para nós ganharmos tempo, e Deus diz: quem chega em Canaã não pode ter fome. É Deus quem está dizendo: quem chega em Canaã não pode, é impossível sentir fome. Bom, se todo esse pensamento de que a terra é boa e de que fato quem pisa em Canaã não pode ter fome, como é que pode no livro dos Juízes, que é o livro da colonização, no capítulo de número 6, que é a história de Gideão, o povo está na miséria, não é nem só com fome, está na miséria. Deus nem é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse, não pode se contradizer e muito tampouco mentir. Ou seja, como é que Deus diz em Deuteronômio versículo 9 do capítulo 8 que ninguém teria fome, e logo quando o povo já está morando em Canaã, porque em Juízes é a expulsão dos povos, ou Josué é a expulsão dos povos, Juízes a colonização, e o povo está completamente na miséria, porque não obedeceram a aliança de Êxodo capítulo 19 e nem cumpriram a palavra do Senhor estabelecida na festa de Pentecostes. Então o que faz Canaã ser boa não é o seu solo, não é os seus vales, não é o seu plantio. O que faz Canaã ser boa é como quem está nela está vivendo. Então, de fato, a vida só é bem vivida não no bairro em que você mora, mas como você anda vivendo onde você está morando. Então o livro dos Juízes é um livro da oscilação por conta disto, por não haver alguém que viesse a ferir a prática da lei e guardar a aliança de Deus, o povo vive no subjetivo. Isto é muito perigoso, porque quando não há ninguém que possa colocar em mim uma ação coercitiva, eu deixo com que a minha natureza animalesca ela tome conta e a direção da minha vida. Seja mais claro, pastor, serei. A Tolkien roubou da ideia, O Senhor dos Anéis, de um conto de Platão sobre um homem chamado de Giges. Todos aqui conhecem Giges, sim ou não? Não? Não, irmãos? Respondam sem medo, não? Sim ou não? Não, então vou contar para vocês. Quem é Giges? Giges é um pastor que vive sobre sobre moral. É um homem ético e moral por demais. Só que um dia ele apacentando as suas ovelhas, ele viu um corpo jogado no chão, e esse corpo tinha um anel. Então ele tira o anel, coloca no dedo, e quando ele coloca no dedo, ele sai andando e fica invisível. Quando Giges percebe que ele é invisível, ele começa a ser um homem completamente torpe. Então qual é o sentido de Platão ali? O homem só mostra quem é realmente
quando ele está sozinho. Então, quando não há um caráter coercitivo, ele bota para fora o animal que ele é. E é isso que a internet é a aliança de Giges. É aquilo que faz você ser invisível e coloca para fora tudo aquilo que é impuro e tudo aquilo que não serve. Mas caminhando aqui no livro de Juízes, significa que quanto mais eu sou invisível, não há regra sobre mim, mais eu faço a minha vontade. E se faço a minha vontade, mais distante dessa aliança eu estou ficando. Então, quando não tem líder, o povo faz o que quer. Quando tem um líder, o povo consegue entrar nos trilhos. Todas as vezes que o povo hebreu sai dos trilhos, Deus permite com que os outros povos entrem em Israel. E aí, por favor, não confunda. Deus não amaldiçoa ninguém. É que a vida sem aliança com Ele já é maldita por si só. E quando o povo percebe que não está suportando a dor das suas próprias consequências e das suas próprias decisões, eles voltam ao Senhor. E voltando ao Senhor, Deus levanta juízes a fim de livrar eles daquele cerco. Por favor, irmãos, eu sei que vocês sabem disto, mas é só para refrescar a memória. Não confunda capacitação com unção. As duas coisas podem andar juntas, mas são conceitos diferentes. Qual é a nossa noção de capacitação? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito de Deus que há de vir sobre vós. A palavra virtude ali, dínamos, significa poder real ou poder em ação. Então Deus, por seu Espírito, distribui em Volta Redonda os seus dons, para que, pregando o Evangelho, o povo que está aqui em Volta Redonda não só ouçam por palavras, mas por poder. Só que essa capacitação não afere que você é ungido. Unção é untar com óleo e separar para Deus. Então quem é ungido é separado. Quem sapateia, profetiza e fala língua estranha é um capacitado. E aí na sua capacidade, na autoridade, não lhe garante salvação. Então tem pessoas que pensam que porque pregam, estão salvos. E este não é o carimbo de salvação. Tanto é verdade que Cristo diz, naquele grande dia muitos dirão, em seu nome eu tive autoridade. Preguei, cantei, toquei, estremeci. E Deus, você tinha capacidade, mas nunca foi separado. Por isso os mais antigos são certeiros. No céu terá surpresa. E qual é a surpresa? Nem sempre quem está com o microfone estará do lado certo, mas talvez um crente tímido, que fornicava e não fornica mais, se prostituir e não prostitui mais, está garantida a sua passagem. Quantos entendem isso? Diga agora a Deus, por favor. Bom, todos os juízes são espetaculares, mas Sansão, para mim, é um dos mais brilhantes, principalmente quando nós falamos de vida de jovem. Por que é que Sansão é brilhante? Porque ele é igualzinho a vocês. Mas eu acho que vocês já estão cansados de ouvir, estão chateados, então não vou pregar mais não. Quem quer ouvir ainda, diga amém, por favor. Vamos lá? Claro que eu estou vendo que você está atento, foi só uma didática, tá bom? Por que Sansão é tão parecido comigo, pastor? Se não, vejamos. A mãe de Sansão não pode ter filhos, ela é estéril, nunca gerou. E de repente um anjo do Senhor aparece a essa mulher e diz para ela, moça, eu não sei o nome dela porque a Bíblia não fala. Então ele diz, olha mulher, tu terás um filho, agora bote algo na sua cabeça. Se você não pode gerar, é Deus quem está te dando. Primeira qualidade, é Deus que está fazendo algo do seu ventre ser gerado, permitindo você gerar. Por isso, o seu ventre não é um ventre qualquer. Seu ventre não é um ventre comum em Volta Redonda. O seu ventre é um ventre que tem um propósito. O seu ventre é um ventre que carrega uma potência. E quando o seu ventre gerar, você precisa criar esse garoto de acordo com esse propósito. Se o ventre é separado, essa criança também tem que ser educada diferente. Agora, desde o começo, você vai começar a viver kasher. Não pode comer alimento imundo e nem tomar bebida forte. Quantos aqui querem saber o que são alimentos imundos? Digam amém. Me convida outro dia aqui que eu venho e falo para vocês. Vamos lá? Então ela não pode comer alimento imundo nem tomar bebida forte. Quando Sansão nasce, o que o anjo do Senhor diz para ela? Cria esse garoto no nazireato, ou fazendo com que ele seja nazireu. Pronto, aqui está você. Você em Volta Redonda é obrigado a ser nazireu. E se não quiser ser nazireu, pastor Carlos? Volta Redonda nunca vai mudar e você nunca vai ver o propósito de Deus. Por que é que eu devo ser um nazireu? Porque quando Sansão vai crescendo, a mãe de Sansão olha para ele e diz assim para ele: quando você sair em Volta Redonda, você notará que todos os jovens são iguais a você, têm os mesmos desejos, têm sonhos, têm vontades,
tem um par de pernas, um par de braços, tem uma cabeça, igualzinha a você, mas a forma que você vive e que você enxerga a vida precisa ser diferente deles. E como é que eu tenho que viver a vida? Sob 3 proibições. Quantas proibições, irmãos? 3. O nazireu não pode cortar cabelo, o nazireu não pode tomar bebida forte, e o nazireu não pode tocar em cadáveres. É claro que isto é para os judeus, mas para nós cai sobre um simbolismo muito claro e específico. Por que eu não posso cortar os cabelos? Claro, nesse símbolo, por favor. É porque a ideia de cortar cabelos no judaísmo, no voto de nazireato, é um desleixo para a vida, é um desapego à beleza, ao prazer, à materialidade, e é o único sinal visível que aquela pessoa é um nazireu. Então, quando um garoto anda pelas ruas de Volta Redonda com os cabelos alongados, ele está já mostrando para Volta Redonda que ele é um nazireu, que ele vive diferente. Com os cabelos longos, o que ele está dizendo então nas entrelinhas? Olha, eu sou humano como você, estou na terra, assim como você está, quero desfrutar de coisas boas aqui na terra, mas eu decidi deixar os cabelos longos. Qual é o símbolo? Eu vivo diferente de você. Você vive para a terra e a terra te tem e te domina. Eu não. Eu vivo para a terra, desfruto da terra, mas entre a terra e o céu, eu decidi amar mais o céu do que as coisas de baixo. Primeira vida, a primeira lição de Sansão: ame mais as coisas de cima do que as coisas de baixo. Segundo preceito: não pode tomar bebida forte. Moço, por favor, moço e moça, não se manifeste, tá? Quem tem vergonha não envergonha ninguém, e tem coisa que de fato não edifica. Então eu não sei se você nasceu, foi criado no evangelho, ou assim como eu, mesmo filho de missionária, neto de pastor, foi para o mundo. Então eu gostava muito, pastor, de sair de casa já loucaço, ok? Porque eu gostava muito de confusão. Então quando eu queria arrumar confusão, eu já saía de casa bêbado. Quando a coisa era um pouco mais séria, não dava para sair bêbado, e aí você tinha que estar um pouco mais atento, ok? O que a bebida fazia comigo? Afeta o córtex pré-frontal. Então o álcool, ele acerta aqui no encéfalo o córtex pré-frontal. O que o córtex pré-frontal é responsável? Por equilíbrio e juízo, senso ético. Então, por exemplo, você vai para a balada, você chega na meia-noite, está todo mundo arrumado, passa na porta da balada na saída, parece a porta do inferno, está todo mundo torto, descabelado, porque o bêbado, ele perde a noção do juízo. Então ninguém está subindo na mesa, ele vai lá e sobe. Ninguém está tirando a roupa, ele vai lá e tira. Ninguém está fazendo loucura, ele vai lá e faz, porque o córtex pré-frontal está sendo afetado. Então a tomada de decisão, ela está um pouco desequilibrada. O que Deus está dizendo? Mais um sinal que você é diferente de Volta Redonda. Se você quer viver para mim, você precisa entender que as suas decisões não podem ser embriagadas pela tua carne, mas guiadas pela minha palavra. E terceira proibição: você não pode tocar em cadáver. Essa lei faz alusão à lei sacerdotal. Tocou em cadáver, ficou impuro. A palavra impuro em hebraico é tamê, e a palavra tamê em hebraico é bloqueado. A palavra puro é tahor, e tahor em hebraico é desbloqueado. Então o que a mãe de Sansão está dizendo para ele? O que te faz forte não é o tamanho do seu cabelo. O que te faz forte não é isso, porque lá em Juízes 16, ele diz para Dalila: nunca raspar os meus cabelos, e se raspar os meus cabelos, não é que eu fico fraco, eu serei como a qualquer outro homem. Opa, então não é que Sansão fica fraco, ele fica comum. Eu vou repetir para que você grave: não é que Sansão fica fraco, Sansão virá mais um. Então o que faz Sansão ser diferente? Viver debaixo de um propósito. Viver debaixo de um propósito. Então a mãe de Sansão está dizendo para ele: quer ser diferente do que esse povo de Volta Redonda? Viva debaixo do propósito de Deus e você será diferenciado. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus aí, por favor. Combinado, Sansão? Combinado. Vai para o colégio, mas não se esqueça que você vive debaixo de um propósito. Vá para a faculdade, mas não se esqueça, você vive debaixo de um propósito. Só que aí, irmãos, é o que eu sempre digo: eu não gosto, tá, particularmente, de uma mensagem que espanca a juventude. É muito fácil eu, com 35 anos de idade, carinha de 15, que eu sou tchutchuco, não adianta. O seu riso me ofende um pouco, mas vai dar tudo certo. Então eu estou com 35 e casado há 8 anos. É muito confortável para mim chegar aqui e espancar a juventude. Não é assim que funciona. Mas eu preciso te dizer a verdade: não confunda preço com valor. Não confunda preço
com valor. O mal do ser humano é valorizar só o que ele precifica e não aquilo que tem valor de fato. Então o que Sansão faz? Por que é que eu tenho que viver debaixo de um propósito, se quando eu vou para Volta Redonda, um monte de gente não vive e a vida está dando certo? Então o que Sansão está dizendo? Sansão não está entendendo o tamanho do propósito e está pensando que ele é diferente em si mesmo. Vou repetir, Sansão está achando que ele em si é diferente e não o propósito que ele está vivendo. E aí está o grande perigo, porque para aquele que vive debaixo de um propósito, o proibido sempre vai lhe ser atrativo. E o primeiro proibido aparece para Sansão. Ele rasga um leão e nas feridas do leão nasce mel. Sansão não pode tocar em cadáveres. Mas nesse texto aqui no capítulo 14, se não me falha a memória, o 14 ou 13, Sansão está atraído pelo mel e ele quer provar do mel. Ele quer o que, irmãos? Provar do mel. Então Sansão olha para a direita, a mãe não está. Sansão olha para a esquerda, o pai foi para a igreja. Sansão olha para cima, ninguém está vigiando. É Sansão e a rede social e a oportunidade de provar um pouco do mel. Sansão diz, é só uma provada. Eu não canto mesmo, eu não prego mesmo, nem filho de pastor eu sou. Uma provada no mel não vai me fazer mal. Só que o proibido é gostoso e Sansão não prova. Diz o texto, se lambuza. E quando Sansão se lambuza do proibido, passa na boca do pai e da mãe e ele continua forte. Sansão continua como, irmãos? Ué, como é que pode? Ele quebrou o propósito e continua forte. Quebrou o propósito e continua cantando. Quebrou o propósito e continua ceando. Quebrou o propósito e continua pregando. Na cabeça de Sansão é isto. Está vendo? Evangelho é religiosidade para o meu pai e para a minha mãe. Evangelho é um lifestyle, como se o evangelho não fosse religião. Olha, isso é a maior febre, o maior delírio que tem na sociedade atual. Cristianismo, judaísmo, islamismo são religiões, e pior, a religião do livro. Existe um cânon, e a palavra cânone significa instrumento de tirar medidas. Então, para a vida de um cristão, a primeira medida é sobre os textos sagrados. E o símbolo da conversão não é viver, é morrer, porque ele disse, quer viver de fato? Morra primeiro para depois tomar a cruz. Então tem gente que tem 30 anos de Volta Redonda, não conhece cruz porque nunca morreu primeiro, porque na verdade a conversão é, não vivo mais eu, mas acabou. Então sua vida própria é anulada pelo próprio evangelho. Então o que está acontecendo com Sansão? Está vendo? Minha mãe disse que não podia, meu pai disse que não podia, mas eu estou provando do mel que eles dizem que eu não podem, e eu estou cantando na unção do mesmo jeito. Estou pregando na unção do mesmo jeito. O que significa que Sansão vai achando que a graça ela é sem limites. Mas cuidado, uma hora a corda da graça vai esticar demais e você vai ser enforcado pela própria corda da graça. Se Sansão pecou no escondido e continuou forte, em público não vai mudar. E Sansão dá uma rodada, uma festa. Só que a palavra festa em hebraico é mistê. E mistê no capítulo aqui do livro de Juízes, na história de Sansão, é rodada de bebida forte. Sansão não pode beber, mas está dizendo, se eu provei do mel no escondido e ninguém notou, eu sou tão esperto que eu vou continuar vivendo uma vida dupla, uma coisa lá, outra coisa aqui, e vou continuar forte do mesmo jeito. Sansão bebeu e continuou forte. Sansão bebeu e continuou forte. E ele vai vivendo assim. Só que todas as vezes que o Sansão faz alguma coisa, o texto sagrado antecede a citação dizendo, e o Espírito do Senhor tomou Sansão e ele fez, e o Espírito do Senhor tomou Sansão e ele realizou. No capítulo 16, Sansão está arrancando o portão e não tem um Espírito de Deus em jogo. Sansão arranca portão na técnica, mas não instrumentalizado pelo Espírito Santo do Senhor. Olha, eu não estou aqui, por favor, entenda o que eu vou lhe dizer, até porque os irmãos que foram convidados para louvar, louvaram muito bem. Eu só estou falando, eu canto pessimamente, mas a minha família é uma família de músicos. E eu sei que música tem sentimento. Tem ou não tem? Música tem feeling, não adianta. Eu nunca vi ninguém em baile funk chorando, dizendo, ai, que pancadão gostoso esse. Porque a música lhe proporciona um sentimento de dança. Ok? Então a música, ela mexe com as suas emoções. Por isso que na igreja, as pessoas cantam mais com voz aberta do que com voz mista, para preencher o ambiente. Então nem sempre é unção.
também é técnica. Então não se ouve mais louvor. Eu não sou aqui retrógrado, por favor, nem tenho idade para ser, mas graças a Deus hoje a Assembleia de Deus avançou. Nós temos pessoas que cantam com técnica. Na minha época era tudo em valsa e era, né, no pandeiro, e olhe lá, ok? Tinha igreja que eu frequentava que nem bateria podia, e você era batizado com o Espírito Santo, porque às vezes tem muita técnica, mas pouco Espírito, às vezes muito pouca técnica, mas cheio do Espírito de Deus, que lhe fará a diferença. A mesma coisa pregar, mesmíssima coisa pregar é a arte, ok? Tanto é que tem homilética, que é a arte de esboçar sermão, porque se só a pregação do evangelho fizesse o povo chorar, discurso de político não arrebatava o coração deles, o que significa que tem gente pregando, mas sem unção. E como é que você sabe? Pela vida. Se está fora do propósito, o Espírito do Senhor já não está mais com ele há muito tempo. Há quem culpe, eu vou concluir, hein? Há quem culpe Dalila pelas falhas de Sansão. Olha, irmão, não estou aqui para advogar Dalila, até porque Dalila é filisteia, mas vamos falar a validade. Sansão vive caído, Dalila é só a tampa do caixão. Sansão é quem vive caído, Dalila é o tiro de misericórdia. E Sansão vai brincando de Dalila, de amarrar e se desamarrar. Ela amarra ele e ele se solta, ela amarra ele e se solta. Sabe o que Sansão está dizendo? Eu já bebi, já matei aula, falei que ia para a igreja e não fui, eu tô tendo relação sexual com meu namorado escondido, ninguém nem imagina, eu vivo dessa forma. No meu celular eu tenho 2 Instagram, um que eu posto com a Bíblia, outro que eu posto com biquíni. A minha vida é assim mesmo e ninguém me pega. Então eu sei brincar de amarrar e desamarrar, de embaraçar e desembaraçar. Cuidado, uma hora esse embaraço não vai soltar e você não vai conseguir se livrar. E aconteceu com Sansão. Sansão brincou tanto de se embaraçar que acabou embaraçado, e diz o texto sagrado, um dos versículos mais tristes do Antigo Testamento: e Sansão já não sabia que o Espírito do Senhor não era com ele. E Sansão não sabia que o Espírito do Senhor não era com ele. E quem quebra propósito, 3 consequências acontecem. Quantas consequências? Eu disse que esticar na introdução e só uma reflexão, e a reflexão é aqui agora. Quando eu quebro o propósito, primeiro, arrancam os olhos de Sansão. Sansão perde a visão da vida. Vou repetir: arrancou o olho, perdeu a visão de vida. E a visão de vida desse mundo pós-moderno é uma vida hedonista, pautada no prazer. Eu não penso no amanhã, eu só penso no prazer no momento. E quem vive de prazer, a consciência um dia pagará a conta. Quem vive de prazer excessivo, um dia a consciência pagará a conta. Quem perdeu a visão, cai na segunda consequência: vai mover moinho. E o que é mover moinho? Andar em círculo, porque quem perdeu a visão da vida não vai sair do lugar. E aqui eu faço uma pausa. Fica tranquilo, moço, vamos ver quem é o otário, porque é assim que você é chamado na faculdade. Porque quando eu tinha a sua idade, 23, 24 anos, e eu cursava direito, lá na minha classe onde cursava, sexta-feira era uma festa escondido, um monte de gente namorava e era casado, e era a festa que não podia levar namorado, nem marido, nem namorada. Por quê? Porque era o hedonismo, e eles caçoavam de mim o tempo inteiro, dizendo que eu era otário, que eu não gostava de mulher e que não pegava ninguém. Vamos ver quem é o otário quando a trombeta tocar e nós que estamos vivos formos transformados e subimos com ele nos ares. Fica tranquilo que uma hora a conta vai chegar. Quando Sansão começa a andar em círculo, o que acontece? Ele vai vendo que quem vive de propósito está se deslocando, e quem vive na bagunça vai andar em círculo. Pode perceber, é o mesmo bar, a mesma cocaína, o mesmo lenga-lenga, a mesma história. Nunca prosperou, não construiu nada, não deixou legado nenhum. Se mandar fazer uma redação, erra o próprio nome, não tem capacidade nenhuma na vida, porque viveu na bagunça. E como ele está no moinho, fazem ele de palhaço. Fazem ele do quê? Concluo aqui. A decisão é sua. Ou você vive no propósito para ser diferente, ou você brinca de ser crente para virar um palhaço. Porque lá no mundo será assim. Não é você que frequentava Volta Redonda? Olha o crente como bebe. Olha lá, hein? Que isso, hein? Você dança assim na igreja ou só aqui na balada? E aquilo vai constrangendo Sansão, porque ele sabe que não nasceu para ser palhaço do diabo. Ele nasceu para ser herói do Senhor na face dessa terra. Na balada de Dagon,
A ficha de Sansão cai e eu concluo. E ele diz: eu não fui criado assim. Opa, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não nasci para ser palhaço do mundo. A minha mãe me criou dizendo que Deus me gerou debaixo de um propósito. Ele olha para o moço e diz: me leva nas pilastras, no alicerce do templo. Ele diz: você não bota mais medo em ninguém, bota ele aí. Ele coloca uma mão na coluna, a outra na outra coluna. E não é que precisa orar muito, precisa orar com sinceridade. Ele diz: Senhor, só mais uma vez, devolve aquele propósito que o Senhor disse que tinha na minha vida, só mais uma vez. E diz a Bíblia que os cabelos de Sansão voltam a crescer. Os cabelos o quê? Porque é o único sinal visível. Se a força não está no cabelo, por que volta a crescer? Porque Deus está esfregando na cara do filisteu: a partir de hoje, acabou a bagunça. Aquele Sansão de 2022 não será o mesmo Sansão de 2020. Só 3 deram glória a Deus, mas eu vou dizer mais claro para você entender. Deus está esfregando na cara do filisteu e dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O povo está pedindo perdão para o pecado e Deus está curando a terra. E o que é curar a terra? Devolver a produtividade para aquilo que não produzia mais. Sabe o que Deus está lhe dizendo? O homem pode te jogar fora por causa das suas falhas, eu não. Eu sou oleiro, eu te amasso, te faço de novo e volto à produtividade. Quem está recebendo isso, levante a sua mão mais alto que você puder. Agora, é muito sério isso. Levante a sua mão que eu vou concluir. As duas. Coloque essa mão erguida no ombro desse jovem, no ombro. É para ser mal educado, não é para ser educado. Chacoalha ele para irritar, é para irritar. Diga para ele: o diabo sabe que se voltar para Jesus de fato, que se você viver debaixo de um propósito, volta redonda vai mudar e o inferno vai perder espaço. Peraí, é para perturbar. Chacoalha ele e diga: e é por isso que ele joga na tua cara o pecado que você cometeu em 22. É por isso que ele te acusa dizendo: você acha que eu não sei o jeito que tu namora? Você acha que eu não vejo as mensagens do teu Instagram? Ele não quer que você se levante, mas Deus te trouxe aqui esta noite para lhe dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome são os que vão se levantar. Um minuto de glória a Deus, se você pode adorar o Deus que faz os... Tem glória a Deus aí ou você está economizando? Fecha os olhos e abra a boca por um minuto. Eu quero ver a glória, eu quero ouvir o aleluia. Diabo, seu imundo, batem a tirada de Volta Redonda. Existe uma juventude debaixo de um propósito. Debaixo de um propósito. Fica de pé comigo louvando a Deus se você puder. Oh glória. Pastor Carlos, você não tem ideia do quanto eu vacilei. Pastor Carlos, você não tem ideia do quanto eu aprontei. Também não me interessa. Filhinho, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. 1 de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Mas se você pecar, não vai embora da igreja, que vai ganhar é filisteu. Tendes um advogado. Opa, eu ouvi um aleluia aí. Posso contar um testemunho rapidinho, pastor? 2 minutinhos, olhe para mim. Irmão, eu era um músico na igreja, um péssimo músico, mas eu não era crente. Eu ia para a igreja só pela música. Então na igreja eu era, mas também não me batizava, até nem tomava ceia, mas estava tocando. E na escola eu estava passando o rodo. Minha mãe, crente assembleana, teve uma revelação. Ela viu até a cor do cabelo da garota que eu estava. Ela disse: você não quer ouvir isso aqui não? Você tá... Quem quer ouvir, diga amém.
que eu fui abrir a boca, né? Mas é que assim, eu não sou o pregador que bota a auréola na cabeça e vem pagar de santo. Aqui não. Eu estou aqui papo reto. Minha mãe disse: se você colocar a mão em algum instrumento da igreja, eu vou te... Disse: não. Se você encostar, eu vou rasgar a tua vida lá. Eu disse: mãe, cagueta por que esses nomes? Por quê? Ela disse: aqui você é meu filho, lá tu é ovelha. Bateu a vaga, minha mãe dirigiu um culto de segunda-feira lotado. Eu falei: eu vou fingir que estou crente e vou para a igreja, para eu tocar no domingo. Quando eu estou saindo 7:50 do colégio, alguém diz assim para mim: ai, Júnior, está tendo um pagode em tal lugar lá, tá cheio de mulher, bora brotar. A carne dizia: vai. O propósito dizia: se você for, também te arrebenta. Eu falei para os moleques: não, vou para a igreja. As moleques: pô, para de ser trouxa, rapaz, tua mãe não está lá, ninguém está lá não, ninguém vai te caguetar não, pô, bora brotar. Eu falei: não vou nada. Estou descendo rumo à igreja. Um quarteirão antes, se não me falha a memória, o pagode era em direção à igreja. Então, para eu chegar na igreja, tinha que passar pelo bendito pagode. Quando eu olhei para o outro lado da rua, os amigos tudo lá, tomando chopp. E eu falei: se eles me virem passando aqui, eles vão me segurar. O que eu fiz, pastor? Estrategicamente, eu agachei e fui passando no meio dos instrumentos. Veio uma amiga minha com uma morena. Pensa na morena, irmão. Não pensa não, senão você não vai tomar ceia. Deixa isso para lá. Quando eu vi a morena, irmão, esqueci de Jesus, esqueci de culto. Quem não tem beleza tem que ter talento. Falei para a garota, conversei com ela, troquei ideia, fiquei com a garota. 9:30, pastor. 9:30 não, minto, 9:20 por aí. Eu ouvi primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, hein? Falou assim para mim: o culto. O impacto foi tão grande que eu disse para a garota assim: o culto. Ela disse: o quê? Eu disse: minha mãe é crente, estou indo para a igreja. Não tinha negócio de rede social, nada. Trocamos o telefone e tal. Aí depois a gente troca ideia. Tá bom, fui para a igreja com uma cara lavada. Quando eu estou chegando na igreja, na rua, na calçada, um diácono está marchando no poder. Eu, com medo de cair endemoniado, já comecei a frear os passos. Quando eu cheguei perto, ele disse: tu perdeu. Eu já assustado, disse: perdi o quê? Ele disse: tua mãe trouxe uma irmã aqui, que é raio-x. Aonde ela bate o olho, ela revela. Eu olhei para o relógio e falei: não, acabou o culto, livramento. A igreja estava de pé. Irmão, estou contando como aconteceu. A igreja estava em pé. Eu falei: vou falar para minha mãe que ela não me viu, estava muito cheio e eu estava aqui, já para meter um migué. Caô. Aí o pastor disse: irmão, precisa parar o fogo lambendo. Daqui a pouco a irmã dá um terra. Pastor, que foi, irmã? Deus ainda quer falar. O pastor não vigiou e disse: fala, irmã, vai, fala. A irmã pegou o microfone e disse assim: aquele rapaz que está ali na porta, está pensando que é igual marxista, que é no silêncio? Foi no microfone. Olha lá. Quando todo mundo olhou, eu que não sou trouxa também meti isso aqui. Falei: quem? De verdade. Ela disse assim: não se faças de bobo. Pensas que Deus não te viu? Você desceu a rua tal, parou em esquina tal, tinha 5 amigos seus. E se você quiser, eu dou o nome dos amigos, para não queimar os moleques. Eu disse: irmã, não precisa, em nome de Jesus. A minha mãe gritou: pega ele, Jesus. E a irmã disse: o diabo não brinca de ser diabo, e você também não vai brincar de ser crente. Ou entra ou sai. Se você sair, o diabo te ceifa. Mas se você entrar no propósito, ainda, moço, Deus te levantará como pregador dessa nação. Era para você ter dado um grito de glória. Feche os seus olhos aí, por favor. É você que decide. Feche seus olhos aí. Moça com moça, moço com moço, rapidinho, já estourei até o horário. Me perdoe, pastor. De 2 em 2, vire de frente para alguém. Moça com moça, moço com moço. Eu preciso encerrar. E feche seus olhos. Um medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você. Vento
finalizar, tu vai dar um abraço nesse moço, nessa moça, e vai dizer assim para ele: não sai do propósito. Eu verei você casando, eu verei você se formando, eu verei você pregando a palavra de Deus em Volta Redonda, no estado do Rio, no Brasil e fora dele. Eu verei Deus te dando letras de hinos e as almas se rendendo aos pés da cruz. Eu verei você abrindo a boca e os demônios, olha, já começou. Oh glória! Eu verei você apacentando um campo da Assembleia de Deus de Madureira. Eu verei você sendo pastor, eu verei você sendo juiz, eu verei. Há um propósito de Deus. Deus ungiu o ventre da sua mãe, não foi à toa. Está preparado? Está preparada? É hoje, é hoje. Em nome de Jesus, abraça esse jovem e diga para ele: não sai, não sai, não sai, não sai, não sai da direção. Profetiza, profetiza. A terra clama, a terra chama. Mais uma vez queremos ver o céu. Profetize, profetize. Vamos! A terra clama. Mais uma vez. O céu desce. Eu quero fazer um convite especial. Sabe o que a Bíblia diz? Que no dia que Sansão voltou para o Senhor, ele matou mais filisteus num dia do que matou na vida inteira. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra de Deus na sua. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Se Deus fez comigo, fará melhor com você. Mas você que está afastado, afastada, você precisa hoje voltar para os caminhos do Senhor. Ele quer fazer os seus cabelos voltarem a crescer. E nós queremos ter o privilégio de orarmos pela sua vida. Aonde está a primeira vida que disse: pastor, eu não nasci para ser brinquedo e palhaço do mundo. Não nasci para isso. Não nasci. Eu sou cheio de falha, de defeitos, mas eu quero voltar para o Senhor. Aonde está você? Nós queremos orar por você. Um sinal com a sua mão. Nós queremos orar pela sua vida. Está vindo a primeira vida? Marca o Mi maior para mim, de novo. Está vindo mais almas. Está vindo mais almas. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado, tão grande eu sou. E mesmo sem
todo ser confessará, louvado seja teu nome. Nós precisamos orar. Quantos estão gratos a Deus por cada uma dessas almas? Aplauda forte o nome de Jesus.